Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da vitória de Temer sobre a crise política e garantia de governabilidade. E quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Muito obrigada por estar conosco. Hoje é o dia seguinte. Certamente as análises todas são exatamente na consequência do resultado da votação sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer, e ele saiu vitorioso. Então a indagação de hoje é: Temer saiu mais forte ou foi uma vitória meramente matemática? Bom, eu acho que a vitória foi matemática, mas não só matemática. Ela teve também como um resultado de uma operação política que o Palácio do Planalto desenvolveu nos últimos 30, 40 dias de maneira bastante intensa, né? Uma operação política de caráter muito pouco republicano, diga-se de passagem, porque o presidente e seus assessores negociaram coisas que não deveriam ser negociadas desse jeito no Congresso Nacional. Claramente. Claramente. Né? Deixando isso claro. Até mesmo porque uma parte daquilo que foi negociado produz um impacto negativo sobre a própria ideia de ajuste fiscal, que é a menina dos olhos da área econômica do governo. Então eu acho que essa vitória do Temer precisa ser bastante relativizada, né? Em primeiro lugar, por conta desses mecanismos, desses procedimentos que foram usados, e em segundo lugar, porque nesse processo de votação, a base de sustentação do governo teve que ser reestruturada, está sendo reestruturada ainda, né? Ou seja, uma parte do PSDB se afastou do governo, o PPS se afastou do governo, o próprio PMDB não votou unido com o governo, e algumas outras forças emergiram com destaque, como é o caso do próprio partido do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Então houve uma reorganização da base de sustentação e o presidente ficou muito entregue àquilo que a gente costuma chamar de centrão, né? E aí, em relação ainda a essa base, feitas as contas, o próprio governo chegou à conclusão que dos dissidentes da base, o que mais apareceu foi o número de dissidências no PSDB, que tem os ministérios e que é um aliado desde a primeira hora e que está nesse sai, não sai. É de se esperar do governo Temer retaliação contra os tucanos? Eu acho que se o governo tiver um mínimo de clareza política, ele não pode tentar fazer retaliação, porque seria atirar no próprio pé, digamos assim. Um governo que está fraco, né? Até você acabou de me perguntar se a vitória de ontem fortaleceu o governo. Eu acho que não fortaleceu. Se nós olharmos para efeito comparativo o governo no começo do seu mandato, ou seja, em julho, agosto do ano passado, ele está mais fraco hoje. Quer dizer, mudou a composição do apoio na base, isso. E nessa mudança, prevalecendo uma força do chamado centrão, entra a pergunta: esse novo apoio é confiável? O centrão tem tradição de confiabilidade? Não, não tem tradição. Por isso mesmo que o governo saiu mais fraco do que quando ele começou a governar, né? Porque ele antes tinha uma parte da sua base de sustentação, tinha caráter programático, tinha uma preocupação, digamos assim, de cercar as medidas governamentais de algum tipo de teoria, né? Agora o governo não tem mais isso. Você tem a teoria na área econômica, que é a área que continua sendo, digamos assim, estando blindada dos efeitos políticos, porque se estabeleceu que é prioritário reorganizar a economia. Bom, agora, e ainda na composição lá no Congresso Nacional, no jogo político, e a oposição, o comportamento da oposição ontem? A oposição queria, de fato, o afastamento de Temer, que ontem ele perdesse aquele jogo do sim e do não.
E eu faço essa pergunta pelo esvaziamento nas ruas, pelo silêncio das ruas. PT, movimentos sociais, que têm capacidade de mobilização e quando quer, leva, não leva em tanta gente como já levou, mas leva bastante gente nas diferentes capitais. Não teve nada disso. E lá em Brasília, então, chamava mais atenção pelo descampado. A oposição é interessante ao jogo da oposição que Temer seja afastado? Olha, a questão agora, ela ficou deslocada no tempo, porque ele não foi afastado. Não foi. E dificilmente será, porque não tem outros ingredientes. Sim, mas o papel da oposição. O papel da oposição foi até certo ponto. Ela quer fazer oposição a Temer ou está lá apenas fazendo... Eu acho que ela quer fazer, mas é uma oposição de caráter muito retórico. Né? Ontem, para mim, foi muito claro, porque a oposição tinha na mão a carta da abstenção, né? Ou seja, de inviabilizar a votação, de fazer o empate do processo. E ela não, ela foi para o voto, até mesmo porque, diante dos microfones e das câmeras de televisão, era interessante para a oposição fazer o seu discurso de contestação, etc, etc. E no discurso de muitos dos membros da oposição, chamou a atenção que não foram muitos os que se referiram ao Lula ou ao próprio PT na hora de votar contra Temer. Que indicador foi esse? Foi um indicador de constrangimento, né? Porque, no fundo, Temer é uma criatura do Lula. Ele tem vida própria, evidentemente, é um quadro parlamentar antiquíssimo na vida brasileira, mas ele foi inventado para o plano executivo pelo PT. Então, falar mal do Lula, bem do Temer, falar bem do Lula e mal do Temer é algo constrangedor para o partido. Quer dizer, no fundo é como dizer assim, olha, no fundo essa questão, esse problema que nós estamos tendo que resolver hoje, não começou com o Temer, começou lá atrás, com aquele que o inventou. Ainda para encerrar, a questão das ruas, do silêncio das ruas, num dia em que foi o dia inteiro, a partir das 9 da manhã até o chamado horário nobre, né, quando o maior número de televisores ligados. Então, o que é que explica as pessoas não terem celebrado a vitória de Temer ou mesmo o protesto contra as manobras ou a permanência de Temer? O que acontece quando as pesquisas mostram que 81% queriam que Temer fosse afastado, que a denúncia prosseguisse? Eu acho que tem várias coisas que poderiam ser usadas. Uma é que a situação, do ponto de vista material, econômico, não está muito pior do que esteve há um ano atrás. Nós estamos vivendo uma crise recessiva de desemprego já há bastante tempo. E isso tende hoje a ser assimilado e processado pelas pessoas. Então a indignação, ela não tem uma base material muito forte. Ela é uma indignação hoje basicamente focada no problema da corrupção. Né? Mas também aí nós não estamos lidando com uma coisa propriamente nova. Né? Então eu acho que a cidadania, até certo ponto, está cansada da manifestação, porque essas manifestações não têm produzido transformação suficiente. Ok. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.